Ô Felipe, uma outra notícia que eu separei aqui é a seguinte. Uma pergunta que a gente sempre fez, né? Porra, mano, por que o Estevão escolheu ir pro Chelsea? A gente tem visto um Chelsea bastante bagunçado nos últimos anos. Anos até meio que faz alguma... Esse ano até tá fazendo um campeonato, uma Premier League digna, mas vinha de campeonatos bem ruins. Trocas de técnicos, muitos jovens comprados e pouco utilizados. O David Washington, que acabou de voltar para o Santos, é um desses exemplos. O Ângelo foi comprado pelo Chelsea, já foi emprestado, depois já foi vendido para o Al Nassr. Você via um movimento desse e falava, meu, o que o Estevão, que tinha a proposta do Real Madrid, vai fazer no Chelsea? E aí, cara, hoje o André Curi, bem cedinho, essa matéria saiu às 4 da manhã, matéria de Camila Alves e Emílio Botta, eles repercutiram uma entrevista que o André Curi deu, deve ter sido ontem, sobre o porquê que o Estevão escolheu o Chelsea, e o motivo, cara, é digno de nota. E eu queria conversar com você, que é palmeirense, sobre isso. Empresário de Estevão revela o que pesou para escolher o Chelsea. O único clube que nos enxergou como 10. Vamos entender. Há 4 meses do fim, Estevão desenha pelo Palmeiras sua despedida antes de ir para o Chelsea da Inglaterra após a disputa do Super Mundial. É onde espera se desenvolver para virar, na opinião de muitos, a maior revelação do futebol brasileiro nos últimos anos. A escolha pelo clube de Londres causou estranhamento, mas tem motivo. O nível da Premier League, o investimento alto e a perspectiva de poder assumir o protagonismo do time pesaram, mas há um fator pela primeira vez revelado que foi determinante. A possibilidade de jogar como 10. Olha o que fala aqui o André Curi. Foi o único clube que nos enxergou como camisa 10 para jogar no meio de campo. Pode ser que eu esteja errado, mas vamos ter a oportunidade. Acho que a gente vai estar certo, então isso também foi uma coisa que pesou muito. É nessa posição, com mais liberdade pelo meio de campo, que o staff vislumbra o futuro do atacante. Revelado pelo agente ao ser perguntado sobre o que pesou a favor do Chelsea no processo de escolha contra outros times interessados na contratação, os motivos são puramente técnicos. Na minha opinião, no meu time ele joga de 10. Eles gostam de botar ele lá na ponta, eles, né? Ele. Eu acho que estreita para um jogador dessa qualidade. Eu acho que, como todos os jogadores dessa qualidade no mundo, normalmente é o camisa 10. Então o camisa 10 joga por dentro. Estevão, inclusive, cresceu na base do Palmeiras atuando como meio-campista, mas como acontece com dezenas de atletas ao longo dos anos, terminou sendo deslocado à ponta direita, onde tem jogado com Abel Ferreira desde que subiu para o profissional. A escolha de posicionamento de Estevão, inclusive, chegou a entrar em debate nas últimas semanas, de forma crítica ao treinador. Por que não utilizá-lo pelo meio? Para André Curi, perguntado se Abel não teria essa mesma percepção de Estevão como 10, a questão do Palmeiras passa pelas peças à disposição do técnico. Abel tem muito jogador nessa posição. Às vezes o Estevão pode jogar de extremo e pode jogar de 10. O 10 do Palmeiras, os que não têm não podem jogar de extremo, mas podem jogar de 10. Então, às vezes, é uma comodidade que ele tem no elenco. Tem o Veiga, Maurício, Facundo, Felipe Anderson, então eu entendo assim. Acho que é mais fácil para ele colocar o Estevão de extremo, que ele consegue ter um jogador top na posição, porque se ele traz para o meio, tem que tirar um desses caras também, e não tem o extremo, né? Então contrata a porra do extremo pra você ter o cara que é o melhor do time. Não entendo. O Felipe Anderson jogava de ponta direita na Lazio, por exemplo, e jogava muito mais do que tem jogado no Palmeiras. E no Palmeiras ele nunca jogou na posição dele. Exatamente. Porque é a posição do Estevão. Será que ele tá mal mesmo ou ele não joga na posição dele? E tem que se adaptar ao que o treinador quer. Estevão está nessa semana cedido à seleção brasileira para a disputa dos confrontos contra a Colômbia e a Argentina pelas eliminatórias. Volta ao Brasil na sequência para a final do Paulistão no dia 27 e segue no clube até julho, quando se despede a caminho da Inglaterra. As revelações de André Curi foram feitas em entrevistas ao Abre Aspas do GE, que será publicado na sexta-feira. Além de Estevão, o empresário também comentou sobre o período em que foi olheiro do Barcelona e trabalhou nas negociações com Ronaldinho Gaúcho e Neymar. Cara, assim, a pergunta que eu faço... É bom a gente ter um pouco de calma também com o André Curi, que ele é... Sim, mas independentemente do André Curi... Mas ele tá certo nesse ponto. O Estevão foi formado pelo Palmeiras como camisa 10.
Ele já vinha jogando como extremo na seleção brasileira de base, não é uma novidade, assim. Não. Quando ele sobe pro profissional, no próprio Palmeiras, ali no Sub-20, que ele chegou a jogar, ele jogou de extremo. E jogou muito bem. Jogou de extremo. Ele não vinha jogando na própria copinha de camisa 10. Né? Onde, teoricamente, ele teria mais força pra jogar de 10. Quem que era o 10 do Palmeiras nesse time? Você lembra? Era o Luiz Henrique? Era Luiz Henrique não, o Luiz Guilherme. Luiz Guilherme? Era. Qual? Na copinha? Na copinha, que o Estevão jogou muito bem. Não era. O Luiz Guilherme já tinha subido. Era o John John? Não, o John John já tinha subido também. Não lembro quem era o 10. Enfim, de qualquer jeito, era uma chance que se perdeu ali. Se ele queria jogar de 10, que jogasse de 10 na copinha. Agora, Felipe, uma coisa que me causa em espécie é que se a negociação do Estevão, se o André Cury tá certo, e eles escolheram o Chelsea, porque o Chelsea enxergou o Estevão como 10, o Estevão quer jogar de 10. Por que assim, em nenhum jogo, nem contra o Vitória, um jogo no Campeonato Paulista, da primeira fase, que é menos importante, por que em nenhum momento o Abel sequer testou o Estevão para jogar de 10, Felipe? Você tem alguma explicação plausível para isso? Cara, a explicação é que o Abel ele já falou sobre isso um pouco, bem pouco mesmo. Acho que foi pouco questionado sobre isso, mas a explicação que eu vejo é o estilo de jogo do Abel, cara. Ele é um técnico que a gente sabe que ele é inquieto nesse sentido. O Palmeiras já jogou de diversas formas com ele. Mas a grande crítica da torcida ao trabalho do Abel nos últimos anos é justamente insistir numa batida só, assim. O Palmeiras ele é um time que joga sempre com dois caras abertos pelo lado, com um centroavante, com um meia atrás desse centroavante, dois volantes. Aí, às vezes, o lateral baixa para fazer uma saída de 3, o outro lateral sai pelo lado oposto, ou pelo lado direito, com o Marcos Rocha ou o Mike, ou pelo lado esquerdo com o Piquerez, aí o Rocha abaixa para fazer a saída de 3. E o time joga muito pela lateral. O Palmeiras é um time que a crítica da torcida é justamente essa, que é um time que trabalha pouco a bola pelo meio. É um time de muita verticalidade, de toque rápido, de tabelas curtas, rápidas para fazer o lançamento do outro lado e pegar o ponta no mano a mano com o lateral adversário ou zagueiro, enfim. É a estratégia do cara, que a gente pode concordar ou discordar, e que às vezes dá certo e às vezes dá errado. E o que eu tava falando aqui em off antes da gente começar a live. Você vê o Estevão jogar, muita gente critica ele. Eu mesmo acho que em jogos grandes ele pode jogar um pouco mais, chamar um pouco mais essa responsabilidade, sair um pouco da ponta, mesmo que tenha a ordem do treinador de ficar ali para receber essa bola, um jogo mais posicional e tal. Mas sair um pouco dali, transitar um pouco mais por dentro, fazer uma substituição, sei lá, mudar. O Veiga cai um pouco mais por ali também, que o Veiga gosta de jogar na ponta direita. E ele mais por dentro, enfim. Isso dentro de campo, como diria o Luxemburgo, o jogador se entende. E o Palmeiras é um time muito obediente, assim, taticamente, sabe? Todo mundo fica na sua posiçãozinha ali, não sai dali, não há uma mudança, não há uma alternância, não há aquela bagunça ordenada para confundir a marcação, é sempre uma coisa mais previsível. E de fato, cara, o próprio João Paulo, na entrevista ao Benja ano passado... isso causou até um barulho na torcida palmeirense. Foi questionado pelo Benji e ele falou: pô, o Estevão de 10 é um negócio assim que ele viu de perto e que ele gostaria de ter visto no profissional. E aí muita gente fala: mas o Estevão é muito magrinho. Pra jogar de 10 hoje em dia, o cara tem que aguentar a pancada, o cara tem que... Cara, o Veiga joga nessa função, o Veiga é encaixotado todo jogo, velho. Por quê? Porque ele tá sozinho, porque ele não tem uma companhia. Qual foi o melhor momento do Veiga no Palmeiras? Quando ele tinha o Scarpa, que dividia a atenção do adversário. O cara não ia marcar o Scarpa, o Veiga sobrava livre. Marcava o Veiga, sobrava o Scarpa. Os dois tocavam muito bem a bola, transitavam, se entendiam muito bem. Tinha o Dudu do outro lado ainda. Era um time muito mais forte nesse sentido de peças no ataque. Hoje... o Abel tem opções aí. Eu acho que o Veiga não é um camisa 10. O Veiga é um segundo atacante. É um cara que tem que chegar dentro da área, que tem que pisar dentro da área, que tem que estar todo momento ali para finalizar, que ele tem a finalização muito boa, talvez uma das melhores do elenco. E o Estevão é um cara que tem um passe muito bom, uma visão de jogo muito boa, tem o drible curto, que, pô, você jogar de 10,
Se você tá perto do gol ali, você dá um drible, você já abre um clarão na sua frente pra armar uma jogada. E ali na ponta direita, eu vejo assim, e contra o Corinthians isso ficou nítido, contra o São Paulo também. O que o Zubeldia e o Ramon Dias fizeram? Colocaram o lateral preso ali para marcar o Estevão. No caso do Corinthians foi o Angileri, que marcou muito bem o Estevão. Baixava ou o Ranielli ou o Carídio por ali. E ainda voltavam, às vezes, o Romero, ou às vezes encostavam um outro jogador ali, para fazer 3, encaixotando o Estevão. O Estevão passava por um, tinha um 2. Às vezes ele passava pelo segundo, perdia a bola, ou tomava falta. Então, cara, é você sacrificar muito o seu jogador e fazê-lo voltar para recompor, para fechar a linha, para às vezes acompanhar um pouco o lateral. E aí quando você tem o contra-ataque, tem essa bola para puxar, o cara tá cansado, o cara já tá longe do gol, enfim. São as estratégias do treinador, que eu discordo. Eu acho que o Estevão tá aí, teve o ano passado inteiro, foi o craque do Campeonato Brasileiro, jogou muito bem para a idade que ele tem. E acho que o Abel poderia ter utilizado, sim, testado ele numa posição. Eu lembro num jogo contra o Grêmio, no Brasileirão do ano passado, que foi lá no Sul, não foi na Arena do Grêmio, não me recordo agora onde foi, que o Estevão jogou mais ou menos como um 10. E nesse jogo, não sei se você vai lembrar, ele faz um gol de placa, assim, que ele recebe a bola do Dudu no meio de campo, ele limpa 2 e por dentro ele acha um chute no trinco, assim, uma pancada de perna esquerda que a bola vai no ângulo e ele faz o gol de empate do Palmeiras naquele jogo. Por dentro, jogando como um cara mais como um 10 ali, recebendo por dentro do meio de campo. Eu acho uma pena, cara. O Eu acho Jorge, uma pena. o Jorge fala aqui que o Lucha já cantou essa bola no ano passado, é verdade, cara. Ele falou O bastante Lucha sobre. também, o Luxemburgo também já falou que dava pra ter utilizado ele assim. E é o que eu falo, cara. O Abel, ele em 2021 e 22, ele foi um técnico que chegou surpreendendo a torcida justamente por variar. Palmeiras em 2020 joga com uma dupla de ataque, com Rony e Luiz Adriano, ganha Libertadores, ganha a Copa do Brasil. Em 21, ele acha um esquema junto com Veiga e Scarpa, coloca o Rony como esse centroavante. O Rony vai muito bem em 21 e 22, principalmente em 22. Em 23 ele descobre o Zé Rafael de camisa 5. O Arthur chega no time, o ponta esquerda que ele queria. O Arthur joga muito bem no Campeonato Brasileiro. E aí depois ele insiste nas dobras de laterais. O Abel ele tem as manias dele assim que irritam um pouco o torcedor, mas que no final das contas às vezes dá muito certo. Tem dado certo, né? O Palmeiras tem ganhado mesmo assim. Só que é uma crítica que a torcida tem. Um medo que a torcida tem hoje é justamente esse, do Paulinho, que é uma grande contratação, que tem uma grande expectativa pelo que ele fez no Atlético Mineiro, dele chegar no Palmeiras, quando tiver à disposição, e isso está perto de acontecer já, dele ser utilizado como um ponta esquerda, assim. Como um cara que vai jogar colado na linha lateral, voltando até o meio de campo, acompanhando o lateral adversário, e tirando, às vezes, o máximo que ele tem a dar, sabe? Um jogador que rendeu a carreira inteira muito mais por dentro, um cara que faz muito bem esse facão da ponta para dentro para receber atrás da linha da defesa. E outra, a torcida tem na cabeça, pelo menos os palmeirenses que eu conversei e os que eu vi na rede social falar, a gente tem na nossa cabeça uma imagem de, mano, a gente tem uma dupla fodida de ataque aí, que se o treinador souber utilizar, pode dar muito bom, que é Paulinho e Vitor Roque. O Estevão vai sair, mas enquanto ele não sair, por que não tentar Estevão, Vitor Roque e Paulinho? Por que não? E um meio de campo um pouco mais forte, já que a crítica que todo mundo faz ao time do E Palmeiras aí tirar o Veiga do essa. time? Não, e a crítica que todo mundo faz é justamente essa. O Palmeiras tem um meio de campo que dá muito espaço para o adversário. Por quê? Porque você joga com ou o Emiliano ou o Aníbal e o Rashid Rios. E o Veiga, que são dois jogadores que não têm o cacuete de marcação, a percepção de bote, de ocupação de espaço sem a bola. O Veiga precisa se. Cara, você assiste o jogo do Palmeiras, aí você fala, pô,
o Rafael Veiga. Mano, o Rafael Veiga é bom com a bola, tudo bem, ele se desdobra sem a bola, é um cara que tem muito físico, que participa, que volta, que briga. Mas aí o cara tá morrendo todo o jogo, ele tá morto, extenuado. Por quê? Porque ele tá marcando, porque ele tá voltando, porque ele tá muito mais preocupado com a marcação do que com a bola no pé. Porque quando ele recebe a bola, ele já tá encaixotado, ele já tá longe do gol. E aí você fica percebendo, pô, caraca, Abel, será que não dá pra colocar 3 jogadores ali no meio? Algo que o Corinthians faz. Sei lá, um Aníbal, Emiliano e Rios, o Estevão, o Facundo e o Paulinho, quando o time tiver apto. Ou então você baixa o Veiga um pouco pra fazer essa saída de bola, receber um pouco mais livre do que encaixotado ali perto da meia-lua. Você baixa ele pra jogar ele, o Rios e o Emiliano ou o Aníbal e o Estevão atrás dos dois atacantes. É uma variação e você não vê o Abel minimamente esboçar essa reação, essa variação. Você não vê ele tentar, ele mudar. É sempre a mesma estrutura. E aí Estevão na ponta direita, aí na ponta esquerda é o Facundo, que tá jogando fora da posição dele, que é uma crítica que tem sido feita também, que você não tá conseguindo tirar o melhor do jogador ali, que ele nunca jogou ali. Raramente na MLS ele jogava pela ponta esquerda. A maioria das vezes ele jogava ou de segundo atacante ou de ponta direita na posição do Estevão. O Felipe Anderson, melhor momento dele na Lazio, onde ele foi um dos melhores jogadores da Série A por 2 vezes consecutivas. Ponta direita, um cara que fazia muito bem esse corredor direito, chegava na linha de fundo, tinha um bom cruzamento, um bom passe. E no Palmeiras ele tá jogando na ponta esquerda, tendo que. E você vê que o cara tá sem confiança, e nitidamente tá desconfortável naquela posição, mas ele joga ali porque o treinador quer. E aí, o cara se queima com a torcida e às vezes a gente não observa isso. Às vezes a gente tá queimando o cara, mas o cara tá jogando na posição errada. E aí o cara já se desgastou, perdeu a confiança, etc, etc. E a gente fica com essa imagem de, puto, o Felipe Anderson é um bagre tremendo. Tudo bem, eu acho que falta um pouco do cara também. Mais confiança, fazer um pouco mais o simples, etc. Tem também o lado do jogador, mas às vezes o treinador tá escalando o cara na posição errada. Eu acho que isso é triste de ver assim um pouco. O Estevão vai sair em julho e o palmeirense não teve a oportunidade de vê-lo na posição onde ele mesmo disse que gosta de jogar, que ele foi ano passado na Vila Belmiro, não sei se você lembra, no final do ano, num amistoso que teve lá. E ele comentou, ele falou, eu sou 10, eu gosto de jogar de 10 e tal. E naquele amistoso ele jogou de 10. E jogou muito, deu caneta, chapéu, caralho. E no Palmeiras poucas vezes ele recebeu a bola por ali, poucas vezes ele trabalhou por dentro. Eu acho uma pena, cara. Eu acho cara, uma pena, mas o Abel é um cara que eu tenho certeza que ele já viu, ele já discutiu, ele sabe, etc. Mas é uma questão de escolha, né? De forma de jogo. E a forma que ele imagina pro Palmeiras jogar é uma forma que o Estevão é o ponta-direita. Eu acho um desperdício. E eu acho que o Estevão também, assim, eu sei que ele só tem 17 anos, é um menino, que a gente vai falar de um menino, mas eu acho que muito se compara ali com o Endrick, né? Eu acho que a questão que mais diferencia um do outro é a personalidade. O Endrick tinha muito mais força pra se impor, cara, fora de campo também, sabe? O Estevão parece que aceita tudo muito passivamente, sabe? Tô aqui, onde o treinador quiser, ele me põe, é isso aí e tal. E pô, o cara foi o craque do time no Brasileirão, acho que o cara tinha um pouco mais de falar, de comprar uma briga mesmo, sabe? De falar, eu quero jogar de 10, dar uma entrevista coletiva e falar. Você acha que o Abel vai ter coragem de tirar o Estevão do time? Se ele fizer isso, cara, desculpa, a torcida não fica do lado do Abel. Não. Entendeu? Fala, seguinte, eu quero jogar de 10, eu funciono de 10, tô cansado de jogar na ponta. Não aguento mais, tô me cobrando que eu não jogo bem contra o Corinthians, que eu não jogo bem em clássico, que eu não jogo bem em jogo grande. Me cobra quando eu estiver jogando na minha posição como 10. Só que o Estevão, o jeito dele, ele nunca vai dar uma entrevista dessa. Ele nunca vai falar isso. Porque é isso. Assim, a única coisa que me preocupa no Estevão pra carreira assim, eu temo que ele não desenvolva essa personalidade mesmo. Porque jogador, cara, como disse o Romário lá quando aconselhou o Ronaldinho na Copa de 94, muitas vezes ganha posição fora de campo, cara. Muitas vezes ganha posição fora de campo. Tem que peitar, cara. Tem que ir pra cima. O cara é bom, se o cara é bom, né? Não adianta ser o Aníbal Moreno e querer peitar. Aí não. Mas se você for o craque do time, você tem que peitar. E cara, comentaram aqui... Assim, o Rodrigo Mendes Costa falou assim, não é querendo nos pagar de lacrador nem nada,
Mas uma análise que eu vi recentemente, que até faz sentido, jogadores negros são vistos como corredores e não tanto como inteligentes, por isso que são escalados nas pontas. Eu discordo disso aqui veementemente. O Matheus Pereira, por exemplo, do Cruzeiro é 10 e é um cara preto. O Neymar se considera um cara preto, é 10 hoje em dia. O Robin era o quê? Era branco, né? O Robin era branco, era ponta, exatamente, cara. Tem nada a ver. Isso aí a gente, eu acho que é forçar um pouco a barra. Falar que o Abel escala o Estevão porque, não imagina. Aí assim, aí é loucura completa. Bobagem. Acho que a gente tem que desperdiçar nossas balas antirracistas em questões mais importantes, entendeu?